Graça e a paz do Senhor seja conosco, irmãos. Boa noite a todos. Hoje nós, com a graça de Deus, finalizamos a exposição da primeira carta de Paulo a Timóteo. Com essa, nós veremos 34 exposições. Talvez nós nos prolonguemos um pouquinho hoje, porque nós vamos fazer o fechamento de toda essa epístola, de tudo que nós vemos. Então, peço que os irmãos fiquem atentos quanto a isso. Nós temos observado os oficiais da igreja, esse é o tema da série, como instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. E nós temos sido muito detidos nessa realidade de que a grande diferença de igrejas saudáveis para igrejas doentes, igrejas enfermas, a grande diferença de igrejas infiéis para igrejas fiéis, a grande diferença de igrejas maduras para igrejas imaturas consiste na sua liderança. A igreja é a cara da sua liderança, a igreja segue a sua liderança. Isso acontece em todas as realidades onde existe essa dinâmica de líderes e liderados. Os líderes são aqueles que serão imitados. Os líderes são aqueles que mostram a altura do teto até onde a igreja pode chegar. É o líder que conduz ao nível, à altura, o padrão de envergadura. E nós temos observado isso, irmãos, de forma muito contundente mesmo, de tal maneira que, e nós fecharemos isso hoje, nós perceberemos que nutrir, sustentar, orar para a própria edificação de líderes piedosos, vigorosos, contundentes, consiste na preservação da própria igreja. E quando eu digo da própria igreja, isso diz respeito a cada pessoa, cada família, cada junta, cada medula, cada engrenagem, formando um todo. A beleza de cada um de nós, a maturidade de cada um de nós, formando a maturidade, o embelezamento da igreja como um todo. Nós temos observado isso e vamos continuar observando na própria exposição. O propósito é expor as 3 epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. Nós observaremos uma ordem um pouco cronológica aí, então depois de 1 Timóteo, nós passaremos para a exposição de Tito e observando 2 Timóteo como a última carta de Paulo, nós então observaremos ela no último momento. Então, próxima exposição, se Deus permitir, no próximo domingo, nós já iniciaremos a exposição da carta de Paulo a Timóteo também, com esses mesmos critérios, com esse mesmo prisma, observando que os oficiais da igreja são instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Então, uma das propostas dessa série é, expondo essas epístolas, tornar mais evidente a filosofia de ministério da nossa igreja. Então, é algo muito experiencial, muito prático, de tal forma que aquilo que é exposto aqui não somente é cobrado, mas é vivido. É cobrado por todos aqueles que sobem a esse púlpito e é cobrado da própria igreja que trate os seus líderes adequadamente, observando eles como dons divinos para a sua própria edificação, para o seu próprio amadurecimento, de tal maneira que não preservá-los significa criar uma armadilha para si mesmo e para a igreja. É um tipo de corrosão que vai acontecendo usando o tempo como um seu instrumento. Não existe velocidade para esse tipo de corrupção, para esse tipo de armadilha. Isso acontece de forma muito lenta. Aos poucos, a igreja vai sendo corrompida até chegar a um padrão completamente irreconhecível. Foi isso que aconteceu na igreja de Éfeso. Paulo envia Timóteo para socorrer a igreja de Éfeso. Então, quando ele recebe essa carta, ele está pastoreando essa igreja no início do seu ministério. Isso aconteceu mais ou menos no ano 62
depois de Cristo, e ele recebe instruções para revitalizar aquela igreja que não é mais reconhecida como igreja. Capítulo 3, versículo 14, 15, nós vemos isso. Aquela comunidade perdeu completamente as suas características, de tal forma que ela não é mais reconhecida como casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A incumbência, então, de Timóteo aqui é fazer com que essa igreja retorne ao lugar do qual ela nunca deveria ter saído. A primeira exposição que nós fizemos dessa epístola foi no dia 13 de fevereiro de 2022, e nós concluímos hoje com a graça de Deus. Então nós chegamos, juntamente com o apóstolo Paulo, ao final da sua primeira epístola a Timóteo. O teor é de urgência, e isso se torna ainda mais gritante nesses últimos versículos. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, confessando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. A igreja, irmãos, está morrendo. O silêncio toma completamente aquela comunidade. Em silêncio e tomada por insensibilidade ao sagrado, o testemunho público da glória de Deus está se esvaindo, está morrendo. Onde outrora foi o testemunho fiel de Cristo, do Cristo encarnado, da glória de Deus, da esperança futura, da graça e do gozo eterno, agora é testemunho de carnalidade, é testemunho de abusos, é testemunho de libertinagem. Ovelhas famintas e indefesas, como as próprias viúvas que são descritas aqui, são alvos fáceis de abusadores. E à medida que eu vou falando aqui, a reflexão que você deve fazer é de que como isso pode ser considerado igreja. Talvez para você seja ridículo, seja absurdo que aquilo era considerado igreja, mas para aqueles que estavam vivendo ali, na mente deles, na cabeça deles, na experiência de um tipo de fé em que eles poderiam fazer uma amálgama entre mundanismo e religiosidade, aquilo era uma igreja. Timóteo, ele é encarregado de fazer com eles o que eu estou fazendo com vocês aqui, mostrando o absurdo da vida que eles viviam, mostrando o absurdo de que como eles poderiam gerar um tipo de insensibilidade tão carnal e infernal a tal ponto de gozar da libertinagem, do mundanismo, ao mesmo tempo em que eles, na sua experiência de fé, tinham paz com Deus. Porque é a falta de paz com Deus que nos acusa que nós estamos alienados do Senhor, que nós estamos em pecado. E eles não tinham. É o pecado em paz, na mais profunda insensibilidade. E assim eles estavam caminhando para os portais, não da eternidade com o Senhor, mas do inferno, do alvo da ira de Deus. As ovelhas, ao invés de serem alimentadas, estavam morrendo, desnutridas. As ovelhas que deveriam ser ali exortadas, cuidadas, animadas, pastoreadas, estão entregues à própria miséria pecaminosa, sem qualquer advertência quanto à necessidade de mortificação e intensa busca por santificação. A piedade ali, irmãos, já não é mais almejada, não é um propósito de vida, não é um objetivo supremo. O temor do Senhor não é visto naquilo que deveria ser a casa de Deus, a coluna, o sustentáculo e o baluarte da verdade, o local de proteção da verdade. Mas eles foram os próprios corruptos daquilo que eles deveriam proteger. Não é possível mais, naquele lugar, desfrutar do Evangelho da glória de Deus, como Paulo observa aqui. Por isso, o jovem destemido Timóteo é enviado a Éfeso, porque aquela igreja sucumbiu aos ataques dos homens maus. Lembra, foi Paulo que fundou aquela igreja. Aquela igreja recebeu o maior tempo de Paulo do que qualquer comunidade registrada para a gente aqui.
Paulo passou mais de 3 anos ali, contando os 3 primeiros anos, os 3 primeiros meses da sua fundação e os 3 anos discipulando, e mais, levantando presbíteros, líderes, oficiais ali. Aquela igreja sucumbiu ao ataque dos homens maus, homens perversos. Não somente daqueles que se achegaram, mas de homens perversos que alimentaram o mal nos seus corações dentro da própria comunidade, dentro da própria igreja. Quando Paulo chama e abre Atos capítulo 20, que é o registro histórico da fundação da igreja e de como Paulo orienta os presbíteros ali, em Atos capítulo 20, versículo 29 e versículo 30, nós observamos ali. Paulo diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E eles estão experimentando isso. Versículo 30. E que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E eles estão experimentando isso também. Aproveitadores estavam usurpando a posição de homens fiéis na condução daquela igreja, considerando a igreja do Senhor como uma simples oportunidade de lucro, amantes do dinheiro. Mas Paulo também os advertiu sobre isso. Naquela reunião em Mileto, Paulo também os advertiu. Isso aconteceu, irmãos, 10 anos depois dessa reunião em Mileto. 10 anos depois, Timóteo está lá tentando corrigir o que esses presbíteros aqui, o que esses pastores não conseguiram fazer. Eles sucumbiram justamente aquilo de que Paulo os advertiu. Versículo 33 de Atos 20. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Capítulo 6, 1 Timóteo, no versículo 5, Paulo fala sobre isso. Ele diz: homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aconteceu! Aconteceu aqui! No versículo 9, aí no mesmo capítulo, capítulo 6, Paulo diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por isso, irmãos, em uma porção anterior a essa, a partir do versículo 11 do capítulo 6, Paulo reforça a Timóteo quais devem ser as ambições do homem de Deus, completamente diferente daqueles que estavam ali liderando. Quais devem ser as ambições do homem de Deus? E nós estudamos isso no sermão anterior. Elas não residem nesse mundo. É a primeira instrução de Paulo. Segundo, elas exibem o caráter de Cristo. Isso faz um contraste direto com o dinheiro, com os bens materiais. Elas não residem nesse mundo. Elas exibem o caráter de Cristo. Elas exigirão luta intensa. Elas exigirão a vida desses ministros. O alvo das ambições é a vida eterna. E por fim, o motivo das ambições é o compromisso pactual, não somente uns com os outros, mas com Deus. Algo que os falsos pastores ali não tinham nenhum comprometimento. Por isso, Paulo encerra da mesma forma que ele iniciou a epístola, enfatizando a Timóteo a sua missão, o seu encargo, o seu compromisso, a sua incumbência.
destacando o que é esperado dele e o porquê dele ser munido como foi, como ministro de Deus, como vocacionado do Senhor, treinado, e não somente para usar os dons que recebeu do alto, mas treinado aos pés de um apóstolo de Cristo. Abra o capítulo 1, 1 Timóteo. Esse é o resumo da missão. Versículo 3 diz: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o reino de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Mas, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívolas, palavras vazias, palavras vãs, pretendendo passar por mestres, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eles não sabem o que dizem, mas tu sabes. Vai. Por isso, todo o capítulo 1 dessa carta, ele serve de base, sobre a qual toda epístola se sustenta. E nós observamos isso justamente nos temas das exposições. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, versículo 7, versículo 8, versículo 11, versículo 12, versículo 17, versículo 18, versículo 20. Cada uma dessas porções foi um tema, e todos os temas levaram a seguinte descrição: o dever dos oficiais, o dever dos oficiais, o dever dos oficiais, o dever dos oficiais. Porque é a base. E observando isso, nós entendemos, do versículo 3 ao versículo 7, o dever dos oficiais, proteção e preservação da igreja. Versículo 8 a versículo 11, o dever dos oficiais, instrução da igreja. Versículo 12 e versículo 17, o dever dos oficiais, ser modelo de renúncia e devoção à igreja. Versículo 18 a versículo 20, o dever dos oficiais, compreender que o ministério é uma guerra e ele vai ter que dar a vida por ele. E considerando que é dessa mesma forma que Paulo finaliza a sua epístola, ele finaliza essa carta, nós seguiremos a mesma linha de raciocínio, e esse é o tema da reflexão de hoje: o dever dos oficiais, pastorear a si mesmo. Porque se ele cair, a igreja cai. Se ele morrer, a igreja morre. Se ele fraquejar, a igreja fraqueja também. Paulo encerra com o mesmo tom pessoal e apelativo. Não apelativo no sentido negativo aqui, apelativo que é um apelo que Paulo faz com tons emocionais, e isso nós vemos no texto também. A semelhança, especialmente, abre aí, 1 Timóteo 1, 18 a 20, quando ele diz: este é o dever de que te encarrego. E a mesma impressão, ele usa uma interjeição aqui, que ressalta essa emoção: ó filho Timóteo, a interjeição está no ó aqui. Segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate, então, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, observa, não cai, alguns tendo rejeitado a boa consciência, e a boa consciência é aquela que você expõe diante do Senhor, perscrutador de corações, e você mostra as mãos limpas, em nada que te acuse, porque alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O dever dos oficiais, é assim que Paulo conclui: pastoreia-te a ti mesmo. Pastorear a si mesmo. E é provável, e aqui já vem as instruções pastorais e experienciais, é provável, irmãos, que dentre
os mais diversos, amplos, variados deveres que os oficiais da igreja têm. Então, para quem não está acostumado com essa linguagem, os oficiais são aqueles que receberam ofícios de autoridade para liderar a igreja. Presbíteros, e alguns dos presbíteros recebem a função de pastores e diáconos. Mas é provável, irmãos, que dentre os diversos deveres que os oficiais têm, esse aqui, pastorear a si mesmo, provável que esse seja o mais negligenciado, mas também o mais difícil de ser praticado. Na verdade, eu ouso dizer que ele é o mais difícil de ser praticado devido ao fato de colocar o próprio líder em foco, o que ele busca contundentemente correr disso. Isso porque todos, irmãos, todos querem cuidados, mas nem todos estão realmente dispostos ao desgaste de cuidar, porque, bom, se você tem filhos, você sabe que cuidar desgasta. Se você é casado, você sabe que cuidar desgasta. Se você não tem, mas conhece quem tem, e é muito improvável que você não conheça, você sabe que cuidar toma de nós energia, vigor, ânimo. Toma vida de nós. Ao cuidar, nós doamos vida ao outro. Nós morremos um pouco mais quando nós cuidamos. A dificuldade está no fato de, com muita facilidade, essa atitude de pastorear a si mesmo, com muita facilidade ela pode soar como uma disposição egoísta, como autoindulgência, como autopiedade. Por isso, a própria igreja deve fomentar esse tipo de cuidado e não tratar os seus oficiais como uma máquina que não quebra, como um ser cuja vida é eterna, como alguém cuja energia nunca é drenada, como alguém que nunca fica doente, como alguém que nunca fraqueja, como alguém que nunca peca. Contudo, o que esquecemos, ou até mesmo o que nós, talvez por falta de intencionalidade, não atentamos, é que esse não é um assunto esquecido nas Sagradas Escrituras. Na verdade, esse é um assunto muito falado nas Sagradas Escrituras. E eu vou fazer exposição de alguns versículos aqui de Oséias para você perceber que a negligência dos oficiais ali, dos sacerdotes, em pastorear a si mesmo, causou a morte do povo de Deus. Esse é o resumo de todo o relato do Antigo Testamento. Mas entenda, esse não é um assunto negligenciado. Portanto, lembra do que eu falei, de que assuntos não negligenciados nas Sagradas Escrituras, ou então não difíceis de serem encontrados nas Sagradas Escrituras, quando é omitido pela experiência de fé de cada um e da comunidade, isso mostra que isso é fruto de uma batalha espiritual da qual nós estamos perdendo. Porque é algo muito nítido, é algo muito notório, não precisa de tanta reflexão para fazer essa análise, para chegar a esse ponto, não precisa. Mas por que então nós não chegamos? Por que então é tão difícil isso? Porque é uma batalha espiritual, e Satanás sabe muito bem dessa relação. Mate seus líderes e morre os liderados. Não é assim no campo de combate, não é assim na guerra. Mata os oficiais primeiro. Já assistiram o Patriota com Mel Gibson? Já assistiram Patriota? Se não assiste, tem que assistir. Coração Valente também. Depois de Gladiador. Pérolas. Depois disso você assiste Uma Mente Brilhante também, com Russell Crowe. O Patriota. Quando ele estava assumindo uma ética de guerra, quando prestes a perder o seu filho, e lá vai spoiler aí, também faz mais de 20 anos que o filme existe. Se você não assistiu, você não tem um bom gosto, não. Antes de perder o seu filho por causa de um tiro de um oficial, olhando para o outro, que era um informante, um mensageiro, e ele disse, olha, ele é um mensageiro fardado com a bandeira. A ética de guerra, o código de guerra exige que ele seja salvaguardado. E ele disse, quem está observando ética e códigos de guerra aqui? E um filho menor vai defender o filho mais velho, e naquele instante ele leva um tiro e morre nos braços do pai.
E ele tomou isso. Não existe ética de guerra. Ele pega os dois filhos maiores do que o filho menor, arma os dois, juntamente com ele, vai para a mata e ele diz: lembra do que eu ensinei? Vocês sabem identificar os oficiais? Sei. Atira primeiro nos oficiais, porque o resto vai se dispersar. E assim eles fazem. Eles são crentes, irmãos? Não são, não. Princípios se aplicam a tudo. Destrua os seus líderes, que você destruirá a si mesmo, a sua família e aqueles que você ama. Simples. Foca nisso, por favor. A diferença de igrejas maduras e imaturas consiste em nenhum tipo de programa de ensino em sua liderança. Pega essa. Se você mudar os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, que não é igreja, é um instrumento de Satanás, como aquela igreja vai ficar? Coloca ali líderes piedosos. Primeiro vai sair 80% do pessoal, porque o pessoal só quer os demônios que são apresentados ali. Mas ela não vai ser mais uma heresia, uma seita, porque os guias foram mudados. Então, existe uma relação muito intrínseca entre a saúde e fidelidade dos líderes e a saúde e fidelidade dos liderados. Intrínseca, impossível de dissociar. Sabe por quê? Porque os oficiais são aqueles cujas mãos entregam o alimento para você. Se ele não entregar um alimento nutritivo, você não será nutrido. Talvez o texto mais categórico que resume toda essa dinâmica na relação, na situação de derrota do Antigo Testamento, porque é isso que o Antigo Testamento quer mostrar, a antiga aliança falhou, a antiga aliança não cumpriu o propósito de apontar a necessidade de conversão e contrição, mas cumpriu o seu propósito de mostrar para o remanescente que eles precisavam de uma aliança cuja condição não dependesse deles, mas de outro, que era Jesus Cristo. Então, talvez o texto que mostre isso com maior contundência, essa consequência da negligência dos líderes, redundando em juízo, destruição do povo de Deus, seja Oséias capítulo 4. Então, abre aí. Oséias capítulo 4. Zacarias também mostra isso, mas esse texto eu creio que seja mais vigoroso. Oséias capítulo 4. Vou dar um tempinho, porque é um livro pequeno, talvez você demore a achar, né? Nós já expomos todo o livro de Oséias aqui. Fica depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Diante da acusação de Deus, Deus acusa o povo de infidelidade, Deus mostra e acusa o povo contra a decadência dele, e a resposta do povo, impressionantemente, é o espanto. O povo se espanta, fica completamente espantado com a acusação do profeta. Nós, pecadores, obstinados, o povo se espanta, o povo fica completamente surpreso. Lembra da insensibilidade que eu falei? Versículo 4, Oséias 4:4. O Senhor então diz: todavia, ninguém contenda, ninguém busque acusação, ninguém acuse, não acuse uns aos outros, ninguém repreenda, não argumente, não procure identificar os motivos. O motivo deveria ser claro, e ele diz na continuação do versículo: porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. A ênfase, continua no texto, a ênfase de Deus em apontar os culpados primários aqui da corrupção do povo, mostra que eles deveriam ser facilmente identificados. Porque os líderes ali, que foram constituídos diante do povo, tinha essa função de conduzir o povo ao Senhor. E eles deveriam perceber que os seus líderes não tinham as características de homens piedosos e santos.
Mas a negligência em perceber criava um caminho para eles se lambuzarem do pecado, e eles gostavam. Mas por que a surpresa, então? Ou seja, observa, o povo está cego, porque aqueles que deveriam ser não foram os seus olhos e a luz. Eles não pastorearam a si mesmos e por isso eles se tornaram cegos. E olha como é interessante, cegos que cegaram outros. Porque os pecados do líder nunca afetam só o líder. Observe, isso não trouxe consequências apenas para eles mesmos, os sacerdotes. Porque o que eles não são para eles mesmos, mas para outros. Nós somos aqueles que vivem e servem a outros. A nossa integridade não é a nosso respeito, mas é para salvaguardar a nossa função, a nossa posição. Versículo 5, olha aí. Por isso tropeçarás. Tropeçar aqui consiste no desastre de não andar segundo o caminho de Deus. Tropeçarás quando não deverias, quando deverias enxergar. Por isso tropeçarás de dia, quando tudo deveria ser nítido para você. Onde é melhor e é possível enxergar melhor. E o profeta contigo tropeçarás de noite. Ou seja, aquele que deveria discernir melhor, não discernirá. E destruirei a tua mãe. A mãe aqui é configurada como o povo de Israel. O povo de Deus. Por isso que o Senhor chama de adúltera. Ou seja, não haverá um momento sequer em que eles não tropeçarão. Mas qual é a raiz da corrupção? Você já sabe qual é. Mas olha o desenvolvimento aqui do profeta. Como boca de Deus. Versículo 6. É o principal versículo. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então, observa agora que a negligência dos sacerdotes gerou consequência naqueles que eles deveriam conduzir como a filhos. Observa isso. Visto que te esqueceste ou abandonaste a lei de Deus. Olha, interessante, porque ele não diz assim, tu pagarás. Ele não diz, ele diz assim, ó, também eu me esquecerei, me abandonarei de teus filhos. Esse é o mesmo tom na nova aliança. É por isso que Paulo é tão vigoroso. Abre aí 1 Coríntios capítulo 9. Paulo é tão vigoroso em não ser desqualificado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, olha o que nós vemos. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Colossenses capítulo 4, versículo 17, Paulo diz, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. Essa foi especificamente a principal advertência, Atos capítulo 20 agora. Essa foi a principal advertência de Paulo, que Paulo deu aos presbíteros ali na reunião em Mileto. E observem aqui os dois centros de atenção que os presbíteros deveriam cuidar dele mesmo e do rebanho. Versículo 28, Atos 20 e 28. Atentai, vigiai com atenção, sede diligente. Atentai por quem? Por vós e por todo o rebanho. O que eles não fizeram? Primeiramente, eles não atentaram para si mesmos. E a consequência foi não atentar para o rebanho. Foi aqui que eles falharam. A falha vem em pastorear a si mesmo. Antecede as consequências. A ação antecede a reação.
Observe que Paulo considera essa relação fundamental para a preservação e proteção da própria igreja do Senhor. Então, pastorear a si mesmo, portanto, em relação aos oficiais, corresponde intimamente a solidificar estruturas fundamentais para proteger e preservar a casa de Deus. Então, considerando isso, considerando que o dever vital para os oficiais da igreja é pastorear a si mesmo, a pergunta natural é: como? Como eles devem pastorear a si mesmo? E é isso que nós vamos responder na exposição. E nós vamos responder em 3 pontos. Claro que nós poderíamos responder em muitos mais observando outros textos, mas como o foco são só esses 2 versículos, então abra capítulo 6, 1 Timóteo, versículo 20 e 21, nós vamos observar que eles devem pastorear a si mesmo, primeiro, preservando o que lhe foi confiado. E esse será o nosso maior ponto. Segundo, desviando-se das armadilhas dos maus. E terceiro, perseverando na sã doutrina. Primeiro ponto, como eles devem pastorear a si mesmo? Versículo 20, a primeira parte. Preservando o que lhe foi confiado. Então, assim como outros momentos mais pessoais que nós vemos na carta aqui, e diretos, onde Paulo fala é como se Paulo tivesse uma sessão de aconselhamento pastoral e de instrução particular com o próprio Timóteo. Paulo está falando para ele, não está falando com a igreja, não está falando com aqueles que Timóteo edificaria, escolheria para ser oficiais ali. Então, assim como outros momentos, Paulo se dirige especificamente e enfaticamente a Timóteo, e com isso o tom muda, o tom é de urgência, o tom é de seriedade, ainda mais do que ele vem tratando, porque vários tentaram ali guardar aquela igreja. Aquela igreja não ficou com um pastor, ficou com vários oficiais e não conseguiram. Por isso Paulo sabe que Timóteo é o último recurso ali. Se Timóteo sucumbir, e é interessante como Paulo observa Timóteo. Paulo não observa Timóteo como super-herói. Existem 2 tons aqui recorrentes. Timóteo precisa ser animado e os falsos mestres precisam ser expostos e enxotados. Então, observa como Paulo entende que qualquer um de nós podemos cair. Todos nós somos potencialmente fracassados. A potência de cair está em nós, não o fato. Factualmente, você não está em queda, pelo menos eu espero que não. Mas você tem toda a potência disso. Potencialmente você é um estuprador, você é uma prostituta, você é um ladrão, você é o mais perverso dos homens. Porque dentro de você existe toda a potência para isso. Mas factualmente não, porque a graça de Deus tem lhe preservado. Agora, se você achar que é imune tudo isso, você abre portas que lhe possibilitarão essas desgraças. Então, Paulo é muito pessoal aqui e ele não considera Timóteo super-herói. Ele considera Timóteo um homem a convicção de vocação o coloca na mais profunda dependência do Senhor para a realização da missão. E quando isso acontece, Paulo usa apelos muito solenes e profundos, conclamando Timóteo a assumir o encargo que foi atribuído a ele pelo Senhor da igreja. É interessante porque a linguagem é justamente essa, irmãos. Aquele que o comissionou cobrará contas a ele pelo que foi depositado em suas mãos. Essa é a linguagem. Guarda o que te foi confiado. Essa é a linguagem mesmo. Tu prestarás conta, Timóteo, assim como todo oficial. É por isso que Tiago, no capítulo 3, logo no início, ele diz: não queiras muitos de vós serem mestres. Porque aqueles que querem ser mestre, eles glamorizam o púlpito, eles querem um aplauso, eles querem holofotes, eles querem ter a sensação de serem imitáveis, de ser tidos por eloquentes, sábios. Eles não observam o que deveriam observar. Aqueles que ensinam serão cobrados mais ainda.
porque eles ministram a corações, e eles podem ministrar a corações para distante do Senhor ou para próximo do Senhor. Esses responderão com maior rigor. E tu, o contraste é natural, ele vinha falando daqueles que querem ser ricos e caem em ciladas, e antes disso ele vinha falando das ambições dos homens maus. Aí diz, tu, ó Timóteo, aqui a interjeição expressa uma sentença em si só, uma vigorosa expressão de emoção. Então aqui o texto é um vocativo, é como se Paulo estivesse mudando o tom de voz, ele realmente apela para Timóteo, ele conclama emocionalmente Timóteo, ele diz, ó Timóteo, e tu, guarda o que te foi confiado. Até aqui. Observe, se nós observarmos tudo que foi tratado, nós podemos sintetizar naqueles dois temas que eu falei. A exposição dos falsos pastores e os seus ensinos, e isso é muito importante para a gente, e o encorajamento de Timóteo. E esses dois temas estão aqui, nesses dois versículos aqui. Mas não somente isso, nitidamente, ao se referir tão enfaticamente a Timóteo, Paulo está estabelecendo então esse contraste com os inimigos de Deus e com o próprio Paulo, não sejais como eles. Com isso, Paulo exorta Timóteo à diligência, a ser resoluto, a ser destemido no papel em que ele exerce, porque ele precisa dar testemunho dele mesmo? Não é por causa disso, é porque a igreja depende disso. A saúde espiritual daquelas ovelhas depende disso. Então, o tom dessas palavras coloca... Isso é importante, irmãos, porque talvez a gente é muito tímido em fazer essa ligação. Quando a gente diz assim, olha, a igreja depende dos seus filhos. Você diz, não, pastor, a igreja depende do Senhor. Então essa igreja não estava dependendo. Não, como é que pode? Por que algumas igrejas morrem, então? Por que algumas igrejas não têm características de igrejas? Então a gente não consegue fazer essa ligação, não. A gente é espiritualista demais e não consegue perceber que não são anjos que fazem a obra do reino. São homens e mulheres, não são anjos. Anjos não vêm fazer. O Senhor Jesus Cristo não virá aqui pregar para vocês, não. A gente esquece de fazer isso. E quando a gente esquece de fazer isso, a gente menospreza os instrumentos do Senhor. E você sabe o que significa não ter esses instrumentos na sua vida, não sabe? Você sabe. Talvez muitos de vocês tiveram instrumentos errados. E ao invés de crescer, vocês foram para a inanição. Quantos anos você tem de crente? Será que a tua maturidade espiritual, o nível de conhecimento teológico, bíblico, condiz com a quantidade de crente que você tem? A quantidade de anos de crente que você tem? Por quê? Porque você não teve homens que lhe discipulassem. Você não teve mulheres que lhe discipulassem. E talvez em muitos, as suas rugas não atestam o seu nível de sabedoria e conhecimento bíblico. Por quê? Então, a gente fala em fazer essa ligação. E eu vou fazer aqui ousadamente essa ligação. O tom dessas palavras aqui, observa isso, diante de toda a introdução que eu dei. Coloca o peso e a responsabilidade do destino eterno daqueles irmãos sobre a fidelidade de Timóteo. Porque se ele foi infiel, a igreja sucumbe. Morre, rui. Mas não foi isso que aconteceu. Porque quando o Senhor Jesus envia cartas para as 7 igrejas de Apocalipse, lá estava lá a igreja de Éfeso. Não admitindo falsa doutrina. Olha aí. Olha aí. Não admitindo falsa doutrina. Por quê? Porque a assinatura de Timóteo está lá. Porque o sangue de Timóteo está lá. Porque o suor e as lágrimas de Timóteo estão lá. Porque a vida de Timóteo foi doada pelaquela comunidade, pelaqueles irmãos. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Olha o privilégio aqui, meu irmão. Quem é o Senhor da igreja, irmãos? É Deus. Foi Deus que disse assim para os oficiais da igreja. Muitos não entendem isso. Cuida do que é meu,
que depois eu venho buscar. Cuida das minhas ovelhas. Não são tuas, as minhas ovelhas, e depois eu venho buscar. Mas existem muitos estúpidos que não temem isso, que abusam das ovelhas. Homens maus, homens perversos, que não têm um mínimo de dignidade para subir num púlpito. Guardar aqui, irmãos, corresponde a uma linguagem militar. Eu já fiz referência várias vezes aqui, existem muitos termos militares, e a ideia de que aquele soldado recebeu o encargo, recebeu a incumbência do qual não pode fugir. E essa é uma dessas palavras, guarda. A forma como ela está configurada aqui mostra que essa disposição deve ser fruto de uma decisão resoluta para ação imediata, fruto de uma postura, de uma determinação de perseverança, luta e fidelidade. Está dizendo assim, resolve logo de uma vez por todas e age. Não existe oportunidade para retroceder, não. E essa deve ser a postura de todos aqueles que foram alistados pelo general, pelo senhor da igreja para esse fronte. É parte do seu dever. Ou seja, pastorear a si mesmo significa decidir, esse termo guardar é o termo que nós traduzimos aqui como perseverando, né? Preservando, sempre confundo preservando por perseverando, irmãos. Preservando o que lhe foi confiado. Guardar aqui é preservar o que lhe foi confiado. Então, pastorear a si mesmo significa decidir, observa isso, por favor, incondicionalmente. Pode cuspir na minha cara, pode me bater, pode me difamar, mas a minha decisão é diante do Senhor e não pelo amor que vocês dedicam a mim ou não. Porque se depender de vocês, observa isso. Alguém lhe amaria se dependesse de vocês? Sério? Sério, irmãos. Eu não me amaria se dependesse de mim. Eu não me amaria. Então entenda isso. Pastorear a si mesmo significa decidir incondicionalmente ser fiel ao Senhor da missão que lhe colocou ali. É isso que significa. E essa incondicionalidade cobrará muito caro e causará muita dor e humilhação. Esse é o peso da configuração desse imperativo aqui, guarda, usado por Paulo. É um chamado sob juramento para resolução, para disposição de seguir, sem a possibilidade de vacilo, sem a possibilidade de retrocesso, sem a possibilidade de recuo. Não é uma opção. Atenção aqui para um detalhe que a gente vai desenvolver. Por que essa ênfase é tão importante? Por que essa ênfase é tão importante, irmãos? Porque se essa disposição resoluta e incondicional, observa isso, não for assumida no coração, isso significa que haverá alguma possibilidade de desistência. Haverá uma brecha de vulnerabilidade que será utilizada por Satanás que está ao derredor para lhe derribar. Porque você deixou a brecha. Você não pode deixar a brecha. Ser alistado para uma missão e ir para combate, é estar disposto a morrer. Não é assim? Não é assim? É assim. O soldado se despede da família. Ele vai disposto a morrer. E sempre, sempre, irmãos, sempre aparecerão motivos que se alimentarão dessa vulnerabilidade. A ingratidão é um desses. A falta de compaixão, empatia, amor, a falta de cuidado, as palavras insensíveis, o isolamento, a carência financeira. Aparecerão muitos motivos. Se houver uma brecha, eles entrarão.
Aí vem outra pergunta, né? Mas para o que essa disposição resoluta aponta? Ela aponta para quê? O que deve ser guardado? O que deve ser preservado? E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Esse é o nosso maior ponto, tá bom, irmãos? Nós poderíamos ler esse texto da seguinte forma: guarda o que foi confiado aos teus cuidados, guarda o que foi depositado aos teus cuidados, e o tom aqui é de guardar algo sagrado, de que algo sagrado foi confiado a Timóteo, assim como acontece com todos os oficiais da igreja. Por isso nós não damos o resto da nossa energia à igreja, o resto do nosso tempo à igreja. Essa é uma terminologia técnica que Paulo utiliza, usado fora do ambiente religioso. É uma terminologia técnica e legal, forênsica, jurídica, para se referir, faz parte do Código de Leis do Antigo Testamento, por exemplo, quando faz referência ao fato de que Timóteo prestará contas do que foi confiado, colocado sobre a sua proteção. Então, essa linguagem utilizada se refere aqui àquilo que foi colocado sob a responsabilidade de Timóteo, de outro aqui, e isso precisa ser resolvido, precisa ser devolvido da mesma forma intacta ao seu proprietário. Isso acontecia com bois que eram emprestados para lavrar o campo de um companheiro, de um irmão, de um israelita no Antigo Testamento. Se aquele boi viesse machucado, viesse manco, viesse com o olho furado ou até mesmo morto, aquele que recebeu por empréstimo pagaria as consequências, podendo até perder a vida. Assim acontecia com os escravos, que eram utilizados por outros senhores no Antigo Testamento. Era uma prática comum, você lê isso, Levítico, não sei se faz parte do Código Levítico, acho que o Código Levítico vai do capítulo 3 ao capítulo 26, não sei em que momento está aqui, mas faz parte do Código Legal da Antiga Aliança, do Antigo Testamento aqui. E é interessante, sabe o que é interessante? Que o Senhor Jesus faz essa mesma reflexão na parábola dos talentos. Abre aí Mateus 25. E tem uma ligação muito intrínseca aqui na parábola dos talentos e o ensino aqui do Senhor. Onde o Senhor ali, representa o Senhor Jesus, mas onde o Senhor dos seus trabalhadores, ele dá alguns talentos dos mais variados tipos ou quantidades para que os seus trabalhadores façam render e retornem com esse rendimento, porque eles vão prestar contas. Mateus 25, 15. Primeiro nós observamos essa distribuição. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Então nós vemos ele cobrando contas aqui, e do primeiro de forma positiva, versículo 21, quando disse o Senhor, muito bem, quando percebe que aquele que recebeu o talento, aquele em quem foi confiado o talento, respondeu adequadamente. Então ele responde, o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu mestre. Mas aí veio aquele servo negligente, aquele que não observou o privilégio da confiança do seu Senhor e não cuidou dos talentos como deveria cuidar. Versículo 26, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Versículo 30. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora volto para o capítulo 6, 1 Timóteo. O próprio versículo 21 responde para a gente a pergunta, o que deve ser guardado, o que deve ser preservado? A mostrar que alguns não preservaram e por isso se desviaram. O versículo 21 diz assim, pois alguns, professando esse falso conhecimento, se desviaram da fé. Graça seja convosco. A fé aqui é o que deve ser guardado, mas não somente ela, mas tudo o que envolve. Então, o que isso significa?
Nessa epístola, a fé aqui assume vários significados. Por exemplo, em alguns momentos, a fé é confiança. Tenha fé no Senhor que o comissionou. Tenha confiança. Alguns momentos, a fé aqui é fidelidade. Tenha fidelidade à incumbência que recebeste. Mas a fé aqui também tem um sentido credal, como um conjunto de doutrinas que precisa ser mantido. Então, eu não adultero, eu não corrompo, eu não diluo, eu mantenho esse credo. A fé aqui corresponde a isso. A fé que deve ser guardada corresponde, em parte, a esse credo, a esse conjunto de doutrinas que precisam ser preservadas, porque os falsos mestres estavam corrompendo o ensino da lei. Em 2 Timóteo, Paulo vai mostrar que alguns ali estavam dizendo que o Senhor Jesus Cristo já havia ressuscitado e já havia voltado à sua segunda vinda. Mas João Calvino faz uma análise muito interessante, eu acho muito apropriado mesmo. Ele chama a atenção, conectando as parábolas do talento contadas pelo Senhor Jesus, mostrando essa ênfase do depósito que foi confiado e mostrando que aquilo que deve ser guardado diz respeito ao próprio ministério como um todo de Timóteo. Se refere aos dons que ele recebeu, se refere à posição que ele foi colocado, se refere ao poder de influência que ele tem, se refere ao poder espiritual que ele foi dotado. Então, Calvino ele resume isso mostrando que aquilo que deve ser guardado é a graça concedida ao ministério e tudo que envolve. Portanto, observe que é tanto o conteúdo quanto a vocação que deve ser preservado. Não dá para dissociar, né, irmãos? Observe que essa relação de preservação e resultado dela é muito enfatizado em vários momentos. Olha o capítulo 4, versículo 16 dessa carta. É a mesma dinâmica de Oséias que nós vimos. 1 Timóteo 4,16, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Dá para separar, irmãos? Observe que sempre ele vem antes. Sempre vem antes. É natural isso. Por isso que ninguém faz queda de braço com líderes. Se você entende que a sua igreja tem líderes piedosos, tementes, vocacionados por Deus, não faz sentido, sabe? Não faz. Porque você está dividindo forças. Agora, se você entende que não é isso que acontece, olha, não está certo. Eu não consigo enxergar que eles foram realmente colocados por Deus ali, que eles estão nos levando para o pasto verdejante, para águas tranquilas, pastoreando, cuidando. Então, não faz sentido você aceitar a sua liderança, fazer parte do seu rebanho. Não faz sentido. Porque você vai estar constantemente em perigo. Não faz sentido, né? Mas vem outra pergunta. Como deve ser preservado? O que significa isso? João Crisóstomo, século IV, século V, um grande pregador do tempo dos pais da igreja, ele diz o seguinte, chama atenção, tem enfático, não é tua, não é tua, é propriedade de outrem, com a qual nos foi confiado, não diminui. Como deve ser preservado? Não diminui. 2 pontos. Não adulterando o conteúdo do Evangelho de Cristo, como os falsos mestres faziam. Nós temos alguns textos, não vou ver aqui, mas nós vemos isso em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, 1 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 3, não adulterando o conteúdo. 2º ponto, propagando e fazendo render o que foi confiado. Quando Paulo escreve sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 2, ele diz assim, o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, fazendo render. Portanto, volto à pergunta. Se um dos deveres dos oficiais da igreja consiste em pastorear a si mesmo, como eles devem pastorear a si mesmo? 1º ponto, preservando o que lhes foi confiado. 2º ponto,
Esses outros dois são mais curtinhos, tá bom, irmãos? Mas se quiser que eu demore, eu demoro. Segundo ponto, desviando-se das armadilhas dos maus. A última parte do versículo 20. E se nós observarmos bem, nós perceberemos que esse texto é autoexplicativo. De forma que preservar o que lhe foi confiado equivale a desviar-se das armadilhas dos maus, ou dos adversários ali. Olha, observa. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado como? Evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. E aí ele faz um comentário. Contradições do saber. Saber esse que alguns falsamente o chamam. Que não é saber. Que não é conhecimento. Mas eles chamam assim. Então nós poderíamos observar essas palavras finais de Paulo a Timóteo por outro prisma, de outra forma. E isso também faria com que o tema dessa mensagem fosse mudado. Nós poderíamos observar da seguinte forma: o dever dos oficiais, suspeitar de si mesmo. Era uma forma de observar isso. E isso destaca que nós não somos imunes, como eu fiz referência na introdução, aos perigos relacionados à fé e especialmente aos perigos no ministério, irmãos. Nós não somos imunes. Os presbíteros, olha a observação aqui, olha a exposição que eu vou fazer agora. Os presbíteros que Paulo deixou em Éfeso para nutrir, proteger e preservar a igreja, de alguma forma sucumbiram. De alguma forma eles não protegeram em relação aos de dentro, identificando e expurgando, e os de fora deixando entrar. Himeneu e Alexandre, no versículo que nós lemos, capítulo 1, versículo 19 e 20, Himeneu e Alexandre outrora eram fiéis, mas eles naufragaram na fé e por isso eles foram entregues a Satanás. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, 17 e 18, Fileto também se desviou da verdade e sucumbiu aos ataques contra a fé. Demas, o tão conhecido, permitiu que o amor a Cristo fosse suplantado pelo amor ao presente século e abandonou a Paulo. Contudo, irmãos, talvez, e eu que mais gosto, a passagem, o relato mais emblemático seja a do apóstolo Pedro. Abre aí, Mateus 26. Quando ele é advertido pelo próprio Senhor Jesus. Então, Pedro aqui somos nós no nosso vigor da arrogância. E esse é o fato mais emblemático aqui. Pedro é advertido pelo próprio Senhor Jesus de que ele o negaria e rigidamente ele confiou em si mesmo. E aí só mais um pequeno detalhe aqui, para vocês observarem que isso está em todo lugar. Um pequeno detalhe aqui. Aqui também o Senhor Jesus mostra essa relação da firmeza e perseverança dos líderes e a firmeza e perseverança dos liderados. Porque no versículo 31 do capítulo 26, que nós vamos ler, ele cita Zacarias 13, 7, quando ele diz, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão o quê? Dispersas. Está vendo essa relação? Ele está falando da morte dele. O Senhor está na mesa pactual, irmãos. Na refeição do pacto, da aliança, na ceia do Senhor. E ali ele instrui. Então, versículo 31. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito. Então o Senhor mostrar que vai cumprir-se essa profecia. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, olha aqui, Pedro sendo Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Quem se identifica aí? Eu me identifico. Replicou-lhe Jesus. Pedro disse, Pedro, sem sombra de dúvidas te digo. Não sei, a primeira seria o suficiente, não seria, irmãos? Mas beleza, o Senhor Jesus, manso, tranquilo. A segunda seria mais do que suficiente, mas não foi. Olha o que ele diz. Em verdade te digo que nesta
Olha a volatilidade das emoções, das paixões. Nesta noite, isso é destacado. Nesta noite, antes que o galo, tu identificarás. E ele identifica, não identifica? Ele caiu em si. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Nunca, 3 vezes me negarás. Olha como o nosso coração é tolo e difícil de ser pastoreado. 3 vezes me negarás. Foi o que Pedro falou? Senhor, serás que tu é Deus mesmo? Eu? Não te negarei, Senhor. Que é isso? Sem perceber que em não receber as palavras do Senhor, ele já está o negando. Ele já está negando. Porque ele não está recebendo a advertência do Senhor. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo. Tu és o Galileu que o seguia? Tu és aquele que seguia o Galileu? Eu? Não, está louca, mulher? Se necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos acompanharam o líder dos apóstolos e disseram o mesmo. E aí guarda isso, irmãos. Tem que guardar tudo que estou falando, viu? Mas quando eu digo guarda isso, é porque isso é mais ênfase, tá bom? Guarda isso no ministério. Isso serve para a vida cristã como um todo, tá bom? No ministério, assim como para a vida cristã como todos, uma das maiores armadilhas que nós caímos é a idolatria dos nossos próprios pensamentos. Quando nós idolatramos os nossos próprios pensamentos, nós corroemos o chão sobre o qual nós pisamos. Em que consiste isso? Consiste em você julgar a si mesmo como o próprio padrão de ética e conduta. Quando você faz isso, você tira todos os botes salva-vidas do navio. Todos. E essa é uma área em que nós nunca, mas nunca devemos baixar a guarda. Então, quando alguém, mesmo, irmãos, mesmo sem provas, mesmo sem cabimento, quando alguém aponta algo para você, pondera. Pondera. O Senhor fala por meio de mulas também. O Senhor falou por meio de mulas também. Pondera. Desviar-se das armadilhas aqui consiste em sabedoria, discernimento, intencionalidade e diligência. Exige a percepção de que a sua integridade deve ser preservada não por causa de você mesmo, mas por causa da responsabilidade que você tem sobre a vida de outros. E esse é o peso das palavras de Paulo. Agora, então, olha para o texto lá. 6:20. Evitando aqui significa não se associando, evitando os falatórios inúteis, literalmente significa vozes vazias, sem conteúdo, sem nutrição, sem edificação. Calvino traduz da seguinte forma: a vaidade das vozes são o quê? O dialeto do ego, são as falas do ego. A vaidade não preenche, ela fabrica uma superfície que não condiz com o interior. Evitando os falatórios inúteis. Os falatórios inúteis e profanos. Profanos aqui significa desprovido de piedade, com palavras sem sentido. E as contradições do saber. Aqui é um termo técnico, irmãos, para descrever uma heresia autodestrutiva. Ela contradiz a si mesma. Essa contradição do saber aqui recebe esse qualificativo, que é a característica dos falsos mestres, porque aqui é o pseudo-saber. Eles falsamente o chamam assim. Então, observe o que eles estão fazendo. Ao invés de pastorear a si mesmo, suspeitando de si mesmo e não idolatrando os próprios pensamentos, eles preenchem a si mesmo com mentiras, com contradições, com falsidades. Por isso que eles são privados da verdade. Por isso que a mente deles é pervertida. Não é porque eles não aceitam algo,
mas o filtro deles está incorreto. Então eles ficam, aí sabe, geralmente essas pessoas não ficam só, elas ficam em grupo. E nesse grupo o que é que acontece? Um fica massageando o ego do outro, curtindo as suas publicações, compartilhando as suas postagens, dando aplausos, inflando o ego uns dos outros. Esses homens maus julgavam que aquilo que eles ensinavam era verdadeiro, era a mais absoluta verdade, na verdade era o conhecimento. Isso depois foi conhecido aqui, e um pouco mais na frente foi conhecido como gnosticismo. Gnosticismo foi uma seita filosófica e teológica que entendia que existia um tipo de conhecimento especialmente consagrado a apenas algumas pessoas. E somente aqueles que eram mais elevados misticamente tinham acesso a esse conhecimento e era capaz de discernir o que era verdadeiramente correto. Era nisso que eles estavam envolvidos também. E segundo Paulo, isso só possuía aparência. Não tinha substância, era sem conteúdo. O Crisóstomo, fazendo comentário sobre isso, ele diz assim, e ele está reverberando a linguagem de Paulo quando ele diz assim, pois onde não há fé, não há conhecimento. E abra nesse texto, Romanos capítulo 14, versículo 23. O pastor John Pipe fala isso de forma muito vigorosa ali, naquele livro que não joga sua vida fora. Essa fala de Paulo, quando Paulo diz no capítulo 14, no versículo 23 de Romanos, ele diz assim, porque o que faz não provém de fé, e aí vem a máxima, e tudo que não provém de fé é pecado. Não é munido pela fé, não é sustentado pela fé, não é motivado pela fé, não é amparado pela fé, o propósito não é a exaltação do Senhor por causa da fé. Aplica isso a tudo, sabe? Aplica ao trabalho, aplica o estudo, aplica o namoro, aplica o casamento, aplica a criação de filhos, aplica tudo. O que não provém de fé é pecado. Então, considerando essa ênfase final de Paulo, e eu não vou dizer que a gente está terminando, porque a gente não está, mas a gente vai chegar lá, o dever dos oficiais da igreja consiste em pastorear a si mesmo. Como eles devem fazer isso? Esse é o último ponto, né? Preservando o que lhe foi confiado, desviando-se das armadilhas dos homens maus, e o último e o mais breve, terceiro ponto, como eles devem pastorear a si mesmo? Perseverando na sã doutrina. Esse versículo aqui, ele desenvolve o final do versículo anterior. Ele destaca que professar um falso conhecimento, uma falsa doutrina, leva à morte. E não somente os líderes eram próprios testemunhos, mas a própria igreja ali já era o testemunho vivo disso. Então, para um oficial da igreja, especialmente os pastores, que são aqueles responsáveis por conduzir a igreja, morrer na fé consiste também em matar a muitos. A ênfase de Paulo aqui aponta para o fato de que o ataque que aquela igreja estava sofrendo vinha de golpes daqueles que estavam no meio dela. Eles professavam algo. Eles estavam envolvidos ali. Observem, eles professavam fé e conhecimento, pois alguns, professando o falso conhecimento, se desviaram da fé. Professar aqui consiste em constantemente transmite uma postura de dissimulação obstinada, de obstinação, de endurecimento constante, de idolatria dos próprios pensamentos. Consiste em declarar algo abertamente, defender algo publicamente. Desviar, então, Paulo mostra que aquilo que eles estavam professando atestava a sua própria desgraça, porque não edificou, matou. Não era possível ver Deus naquela igreja, não era possível ver Cristo naquela igreja. Então, o termo faz referência a errar o alvo, a abandonar a verdade. E a fé aqui assume aquele sentido credal, irmãos. Desviando da fé, por causa do pseudo-conhecimento, significa dizer que eles não abraçaram mais um conjunto, um corpo de doutrinas cristãs, que é fruto da aplicação do Evangelho. Foi isso que aconteceu com Himeneu e Fileto.
2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18, quando Paulo diz, estes, falando deles dois, se desviando da verdade, asseverando, olha a corrupção da doutrina, que a ressurreição já se realizou, a ressurreição dos mortos, estes, e então perverteram a fé de alguns. Essa armadilha, irmãos, ela sempre é muito atrativa para a vida ministerial, porque sempre aparecem muitos substitutos para o Evangelho. Sempre, muitos mais fáceis. Muitos mais fáceis. Alguns deles são impressionantemente sedutores, românticos, polidos, racionais, humanistas, pacifistas. Nos momentos mais frágeis da vida ministerial, nos momentos de maior fragilidade no ministério, esses substitutos se apresentarão como o melhor remédio a ser utilizado, como a melhor solução a ser buscada. Agora, o que nos faz não sucumbir a isso? É a consciência escrava à santa palavra de Deus, que mune as nossas convicções, que fará com que nós não fraquejemos nos arraiais da perdição e da apostasia. Muitos começam bem o ministério, irmãos. Muitos começam bem, mas infelizmente poucos terminam da mesma forma como começaram. Eles naufragam no oceano das inovações teológicas, das filosofias do saber, da solidão das suas próprias fantasias. Eles rompem com a tradição e a ortodoxia que foram atestadas e consagradas pelo tempo e seguem os devaneios do seu próprio intelectualismo. E o grande prejuízo aqui é que eles nunca estão sós. Eles conduzem a muitos por esse oceano de desilusão. Seja a nova perspectiva em Paulo, seja o evolucionismo teísta, seja a não existência ou a temporalidade do inferno e várias outras que nós vemos aí sendo pregadas. Paulo, o apóstolo de Cristo, então, o pai, tutor na fé de Timóteo, finaliza com as suas costumeiras bênçãos. Mas muito intrigante, para você perceber, essas bênçãos elas são diferentes porque elas são intrigantemente breves. Paulo diz, a graça seja convosco. E isso pode ter alguns motivos, mas o principal motivo é que essa brevidade realça a urgência do que Paulo está tratando. Ele não quer colocar mais linhas ali do que ele deveria. Mas realça outra coisa. A pluralidade, como nós vemos aqui, a bênção, a graça seja convosco, mostra que a intenção de Paulo era que a igreja, assim como nós estamos fazendo, a igreja também deveria ler aquela epístola. Para a gente finalmente concluir, eu creio, irmãos, não somente nas exposições, mas hoje, foi possível compreender que para os oficiais da igreja, pastorear a si mesmo, não deve ser observado como uma simples necessidade, porque todos nós precisamos. E muito menos como autopiedade. Não significa atrair a atenção para si mesmo, não significa sobrevivência de si mesmo, mas significa sobrevivência e preservação. Não do próprio ministro, mas porque outros dependem dele. Significa sobrevivência e preservação da própria igreja. É por isso que nós devemos investir nos nossos oficiais, para que estudem, para que tenham livros, para que façam cursos, qualificações, para que tenham equipamentos adequados, para que tenha um ambiente adequado, para que tenha tempo adequado. Porque você nunca vai ser maior do que os seus líderes em conhecimento ou qualquer outro tipo de envergadura, não vai. Foi por causa disso que eu saí da igreja que eu era membro. Eu recebia ali amor, cuidado, mas me faltava nutrição ali, irmãos. Tinha conhecido a fé, servi os primeiros anos de conversão, criamos ministério, desenvolvemos ministério, mas chegou um ponto em que não me nutria mais. Aqueles que outrora, que no passado foram os meus discipuladores,
estagnaram na caminhada ao ponto de não ser mais nenhuma fonte para buscar auxílio, conhecimento, sabedoria. E aqui dali um medo saltou à minha mente. Eu disse, eu não posso, Senhor, ver os anos passando e não crescer espiritualmente. Aquele se tornou o meu maior temor. Eu não posso, Senhor, ver os anos passando e não crescer numa proposição superior a isso. Foi muito doloroso tomar a decisão, porque nós abandonamos o barco, são as acusações que recebemos, nós deveríamos ajudar e não ajudamos. No momento que a igreja mais precisa, nós não ajudamos. Mas aqui nós fazemos, eu aprendi isso, sem curso teológico, sem ler muitos livros, que eu tinha que preservar aquilo que era mais importante para mim na escala de prioridades. E a minha família vinha antes. E eu tinha que levar a minha esposa para pastos verdes. Porque se ela ficasse desnutrida, o meu casamento arruinaria. Entre choros e acusações, nós saímos e fomos para a Igreja Batista de Parquelândia. E lá nós fomos nutridos de todas as formas, pastoreados de todas as formas. E agora nós estamos aqui. E eu creio que nós conseguimos destacar aqui que se um dos deveres dos oficiais da igreja é pastorear a si mesmo, isso equivale a dizer que até mesmo ao olhar para nós mesmos, o ministro fiel nunca está pensando em si mesmo. Paulo lutava e esmurrava o próprio corpo. Paulo dividia as energias para fazer as próprias tendas, para não servir de mau testemunho para igrejas avarentas. Não é porque ele gostava, não. Mas é porque ele sabia que outros dependiam dele. Outros dependem da sua fidelidade, da sua garra, da sua intencionalidade, da sua constância e da sua integridade. A igreja realmente precisa abraçar o fato de que ministros fiéis, oficiais piedosos, são as mais ricas expressões de graça celestial para uma comunidade da fé. A igreja de Éfeso estava prestes a experimentar isso. Novamente, agora não através de Paulo, mas através de Timóteo. E daqueles que ele levantaria naquele lugar para ser oficiais. Graças a Deus. Vamos orar. Nosso Senhor, graças damos a Ti, ó Pai, por Tua palavra, Senhor. Graças damos a Ti porque nos amastes apesar de nós mesmos. Porque nos deu o Teu Santo Filho, Deus, quando nenhum merecimento há em nós, para morrer em nosso lugar, perdoar os nossos pecados e reconquistar a paz contigo. Graças damos ao Senhor, Deus, por nos munir com a esperança de que esse mundo mau e perverso não é o nosso habitat natural, não é o nosso destino eterno. Graças damos a Ti porque o Teu Santo Filho, nosso Redentor, foi preparar lugar para nós. Graças damos a Ti porque, para nos dar certeza de que nós seremos preservados até o fim, o Senhor nos selou com o Santo Espírito da promessa, como propriedade exclusiva Tua, Deus. Graças nós damos a Ti por não nos deixar como os nossos próprios condutores, mas preparar para nós, ó Deus, guias, tutores, pastores, oficiais. Por isso tudo nós Te agradecemos, ó Deus, que nós sejamos fiéis naquilo que o Senhor nos confiou, que façamos como aqueles que prestarão contas a Ti e recebamos as palavras maravilhosas. Muito bem, servo bom e fiel. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.